louvar, entoar louvores a Ele, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. E nós somos gratos a Ele por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Deus já mandou uma chuvinha, deu um refrescozinho, né? E nós estamos aqui para louvar a Ele. Amém? Se coloque de pé. Vamos adorar o Senhor de pé. Vamos declarar que Ele é grande, Ele é maravilhoso e não há outro Deus como o nosso Deus. Yeah.
vidas, que nos trouxe salvação. Nós sabemos que o amor do nosso Deus nunca falhará, nunca falha. Amém? Vamos louvar o Senhor. Com palmas da glória ao Senhor.
304. E em seguida a palavra está com o pastor. Yes,
Bom dia, queridos e amados irmãos, graça e paz. Como é bom poder adorar o Senhor, como é bom estarmos juntos, reunidos, no nome de Jesus Cristo, para engrandecer a sua presença, o seu nome, engrandecer todos os seus feitos, engrandecer quem Ele é, que realizou e realiza em nossa vida. E estamos numa série de mensagens chamada de Direção Divina. São 7 decisões que o livro do autor Greg Michel nos inspira a tomar. Decisões essas que têm a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. E nós já tomamos algumas das decisões, ou já vimos algumas dessas decisões sobre simplesmente começar algo, parar. Nós entendemos que existem coisas que devem parar em nossa vida, avançar, servir. E foi maravilhosa, né? A mensagem de servir, que tinha como subtema servir. E na quarta-feira quem estava presente, tínhamos um bonito grupo falando sobre conectar, conexões, né? Encontrar pessoas que nos ajudam a melhorar e se tornarmos essa pessoa na vida do outro também, que ajude a melhorar a vida de outras pessoas. E hoje a última mensagem dessa série é permanecer, a decisão de permanecer. É interessante que quem conhece o livro, ou quem ainda não fez, ou quem está fazendo o plano de leitura lá pelo aplicativo da Bíblia, esse aplicativo que é mais comum, né? Como é que não é esse aplicativo? Fugiu agora. E o verso, é a Bíblia online que muitos de nós temos, né? O verso ele tem, inclusive, como devocional diário, essas 7 decisões baseadas no livro do Greg Michel. Você vai perceber, se você olhar lá, você pode fazer essas devocionais, que é muito interessante, são 7 dias de devocionais, onde você vai aprofundar mais nesse tema. A segunda mensagem, a terceira mensagem, perdão, é permanecer. Mas nós invertemos, e invertemos de uma maneira muito proposital, porque tem a ver com a última mensagem. A ideia é colocar mais próxima a ideia de permanecer, ou a última decisão que é confiar. Que para permanecer nós precisamos exatamente confiar em Deus sobre todas as coisas relacionadas à nossa vida. Então nessa manhã nós iremos pensar durante alguns minutos nessa decisão que tem que partir de nós. Permanecer, e aí o subtema dessa decisão é permaneça na presença. Não se afaste da presença do Senhor. E aí eu convido você a ler sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos 20, vamos ler o 22 até o 24. Atos 20, 22 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que Deus abençoe essa porção da palavra vinda aos nossos corações e que essa palavra que produza frutos sobre nossa vida a 100 por 1 nesta manhã. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por estarmos diante da tua santa presença, Senhor, e a tua presença que faz toda
toda a diferença entre nós. Estamos reunidos aqui por meio de Sua presença e por causa da Sua presença, Senhor. O que nos atraiu a este lugar, ó Deus, e a ter este culto de louvor e adoração, ó Pai, é simplesmente aquilo que o Senhor realizou sobre nossa vida, Deus. O Teu sacrifício tão especial de amor naquela cruz, ó Pai, ó Deus. Ele tem, ó Deus, inspirado nossos corações, tem incendiado os nossos corações, ó Deus, a não medirmos esforços, ó Pai, para estarmos reunidos em culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós te pedimos, Espírito Santo, nós te rogamos para que fale profundamente aos nossos corações. Abençoe a cada um que está presente aqui, cada família aqui representada, Deus. E, ó Deus, tome aqueles que não puderam estar conosco, seja o motivo qual for, em Suas mãos, ó Pai. E vá, Deus, ao encontro de suas vidas, ó Pai, abençoando-os, guardando, livrando-os do mal, restaurando, ó Pai, levantando aqueles que estão desanimados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Continue abençoando a Igreja Batista Memorial da Paulo 3, ó Pai. Ó Deus, nos direciona, Pai, para sempre a Tua vontade, em nome de Jesus, ó Deus. E Deus, em nome de Jesus, acrescenta a esta igreja a todos quanto o Senhor quer salvar, Pai. Atraindo aqui, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. E que o Senhor possa acrescentar também sobre a nossa vida, cada vez mais da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. O texto que acabamos de ler vai falar sobre o apóstolo Paulo e, na verdade, relatos aqui que o autor de Atos, Lucas, faz sobre o finalzinho da caminhada do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já está caminhando para o fim do seu ministério, ele que foi chamado para pegar os gentios, e é interessante que depois de ele morar, depois de passar algum tempo ali na igreja de Éfeso, onde ele preparou discípulos, onde ele levantou obreiros naquela igreja, onde ele morou naquela cidade, ele tomou uma decisão, e a decisão era de voltar para Jerusalém. Uma decisão essa que ele precisa tomar, e ele não toma simplesmente debaixo de um desejo dele, debaixo de uma vontade dele, mas debaixo da orientação do Senhor. Porque, querido, o que estava incendiando o coração do apóstolo Paulo era simplesmente um propósito de terminar a sua jornada, e terminar a sua jornada, a sua vida ministerial bem. Ele queria terminar bem. E ele sabia que ele precisava ir para Jerusalém para assim cumprir os propósitos do Senhor sobre a sua vida. E talvez nessa manhã, ao ler esse texto e falar sobre terminar a jornada, talvez alguns aqui estejam pensando: pastor, eu estou assim como o apóstolo Paulo, eu estou caminhando para o fim da minha jornada. Ou talvez nem estejam pensando em jornada ministerial ou jornada de vida cristã, né? Estão apenas no começo, estão aí iniciando essa jornada, estão aí na juventude dessa jornada de vida cristã. E juventude de jornada de vida cristã não tem nada a ver com a nossa vida cronológica, mas tem a ver com o tempo que nós temos de caminhada com Cristo Jesus. E eu fico olhando para esse texto, eu fiquei pensando: o apóstolo Paulo está tão decidido a caminhar, ele está tão decidido a terminar bem. E aí eu fiquei pensando sobre a nossa vida. Quantas vezes nós pensamos, na verdade, ao contrário, tivemos desejos e vontades totalmente adversas a esse texto. Quantas vezes você já teve vontade de desistir de algo na sua vida? E aí talvez eu esteja falando de um emprego que você tem e que você já pensou em algumas vezes pedir contas. Ou você está pensando nesse momento: pastor, eu não sei se eu vou pedir contas, ou não sei se eu vou permanecer nesse trabalho. Pastor, eu quero abrir um negócio novo, e aí eu não sei se eu vou abrir um negócio novo
vida como ela está. Eu não sei se eu insisto em algo mais. Talvez você, jovem e adolescente, você que está aí na fase do namoro, talvez você esteja pensando, não sei se eu devo continuar a namorar com aquela menina, com aquele rapaz, ou se eu devo encerrar. Talvez o passou pela sua mente se você deve perdoar ou não, dar uma nova chance, ou encerrar de vez o relacionamento, não sei. Talvez você esteja pensativo e olhando a Deus sobre o curso que você está fazendo, sobre a sua faculdade, sobre a sua especialização, se você deve parar ou continuar, levar até o fim. Pensa um minuto aqui, um zumbi. Pensa vindo um zumbi aqui, aí ele está me chamando, tem me chamado a atenção esse zumbi. Querido, é sobre isso que nós vamos pensar, sabe, durante alguns minutos, sobre esse desejo de parar, permanecer, continuar. É interessante que existe um livro na Bíblia que conta uma história de uma pessoa que você conhece bem, que é o livro de Ruth. E todos nós devemos conhecer o livro de Ruth, mas é interessante, acho que pela semelhança, na verdade, não somente semelhança, mas pela identificação, parece que as mulheres conhecem mais sobre o livro de Ruth. Eu já percebi isso conversando com alguns. E eu já preguei várias vezes no livro de Ruth. Mas é interessante que a história apesar de ter um nome Ruth, a história começa contando de um homem e de uma mulher, que é Elimelec e Noemi, você conhece bem, que eles estavam em Belém e saem de Belém porque havia uma crise gravíssima em Belém, uma fome terrível que estava acontecendo, as pessoas não tinham alimento. E ele vai procurar isso em outro lugar. Na verdade, ele vai procurar isso numa cidade que era considerada inimiga, eram os moabitas. E é interessante que quando ele chega lá, aquela mulher passa por dores terríveis. Onde Noemi perde o seu marido, ela tem 2 filhos, chamados Malom e Quilion, e se casam com mulheres moabitas, a Ruth, a famosa Ruth, a Orfa. E é interessante que Malom e Quilion também vem a falecer. E aquelas 3 mulheres, 3 viúvas, uma mais idosa e 2 bem jovenzinhas, que era Ruth e Orfa. As viúvas. Só que chega um determinado momento que é crucial, que Noemi, ela reúne as coisas e ela decide voltar para a terra dela. Porque ela soube que Deus havia visitado o povo, ou seja, Deus estava restaurando o povo. Ali não se diz qual juiz que havia sido levantado por Deus, a gente não sabe exatamente, mas essa história ocorreu no período do juiz. Então sabe-se que Deus levanta um juiz e esse juiz traz a justiça divina para o povo naquele momento. Só que o livro de Ruth não vai falar quem é esse juiz. Mas ela toma essa decisão de voltar, porque as coisas estavam melhor na terra dela, e ela tinha sofrido muito ali, naquela terra estrangeira. E aí entra um dos textos mais lindos das Sagradas Escrituras, uma das declarações mais lindas, e que muita gente usa até em casamento, não tem nada a ver com casal, mas também serve na aplicação para um casamento, onde quando ela estava se despedindo das suas noras, e ela disse que ela não tinha nenhuma responsabilidade com ela, até porque Noemi diz: eu não posso ter mais filho, vocês não têm como mais. E uma vai embora, que é órfã, mas a Ruth não é declarada. Não vou te abandonar. O seu Deus é o meu Deus. Aonde você pousar, ou seja, aonde você for, aonde você colocar o seu pé, aonde você for deitar, ali também eu vou deitar. O teu povo, a partir de hoje, também será o meu povo. A tua nação será a minha nação. Uma declaração maravilhosa.
de uma decisão de permanecer ao lado daquela pessoa e que a Bíblia não traz os detalhes, que cuidou tão bem dela. Porque ninguém dá uma declaração dessa se a outra pessoa não foi amável, se a outra pessoa não cuidou. E aí eu vou te dar essa declaração. Deus muda a história da vida de Ruth, você conhece, né? Depois ela se encontra com um dos parentes de Noemi, Boaz, e ela entra na linhagem de Davi e sucessivamente na linhagem de Jesus Cristo. E é maravilhosa essa história. Quando você lê, é tão pequeno, mas de tão profundidade, né, de restauração, mas essa decisão dela foi tão importante. Ela tomou essa decisão de permanecer. E é interessante que tudo na vida dela mudou porque ela decidiu ficar. Ela decidiu permanecer. E tudo justificaria para ela: não vou ficar junto dela, ela está sofrendo muito, eu quero viver a minha vida. Peraí, mas qual seria a vida que estaria destinada para Ruth? Naquele tempo, se não tivesse um parente próximo para assumir ela como uma esposa, ela iria viver como uma pedinte. Exatamente isso. Ela não tinha um futuro. O futuro dela seria apenas ficar pedindo e vivendo das esmolas e favores das pessoas. Seria o destino dela. Mas ela toma uma decisão que muda tudo. Uma decisão que talvez você esteja olhando não foi a mais fácil, porque permanecer, querido, tomar a decisão de ficar, é a decisão muitas das vezes mais difíceis que nós precisamos tomar no nosso dia a dia. E decisões que nos levam a permanecer, inclusive, em comunhão com o próximo e comunhão com o Senhor. E aí eu quero só trazer alguns princípios rapidamente sobre o texto que nós lemos de Atos, capítulo 20, aonde para permanecer na presença, querido, é necessário, para permanecer é necessário ter um coração sensível à direção do Espírito Santo. O texto de Atos, capítulo 20, vai dizer que o autor começa dizendo compelido, ou seja, ele foi convocado, ele foi chamado, ele foi direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma ordem, o Espírito Santo fala com o apóstolo Paulo para ir para Jerusalém. Só um coração sensível, um coração voltado para Deus, querido, ele pode tomar decisões assim. Não, eu vou caminhar nessa direção, porque Deus está falando comigo. Eu ouvi o Senhor, o Espírito Santo está falando comigo. E entendo, queridos, que ser dirigido pelo Espírito Santo é a única garantia que nós teremos de permanecer no lugar correto. E o lugar correto nós entendemos e aprendemos na última quarta-feira que não tem nada a ver com geografia. O lugar correto tem a ver com o lugar que nós estamos em Deus. Seja indo ou voltando para algum lugar, querido, é estar seguro na presença de Deus. Foi assim na história de Abraão. Nós aprendemos que Deus não queria mostrar um lugar geográfico para Abraão. Não era simplesmente uma terra maravilhosa que emanava leite e mel. Não. Era um lugar em Deus, que Deus estava mostrando para Abraão. Lógico, existia a promessa terrena, mas existia uma promessa que era além dessa terra, que era muito mais valiosa do que essa terra, e onde Deus direciona Abraão para poder permanecer na presença, encontrar um lugar junto a Deus, na intimidade com o Senhor. E ele foi tão íntimo de Deus, tão íntimo de ser chamado amigo de Deus. Ele foi tão íntimo do Senhor que no momento em que ele iria sacrificar o filho, gente, a Bíblia fala que ele pegou o machado, o cutelo, a faca, não sei o que era exatamente isso, mas no momento que ele iria sacrificar, a voz bradou: para! Ele tinha tanta intimidade com Deus, que se fosse eu que estava no negócio, primeiro eu ia fazer isso. Pastor, você não ia, não ia fazer. Eu
do meu coração, eu não ia fazer isso. Eu não teria. E aí acredito que você também acho que não ia conseguir fazer isso. Abraão, por isso ele é chamado de pai da fé. Não é à toa que ele é chamado de pai da fé. E para ter tanta intimidade, se eu estou com o negócio ali, para, o negócio vai cair, mas não deu tempo de parar, já foi. Mas se eu gritou, me assustei, aí eu fui mais rápido. E Deus fala com Abraão. E Abraão para naquele mesmo mundo. Por quê? Porque o lugar que Deus estava levando Abraão era um lugar de intimidade, de ouvir Deus o tempo todo, de conhecer Deus mais profundamente. Não existe, querido, definição melhor para nós, querido, do que ser chamado filhos de Deus. Isso é uma honra tão profunda. Romanos capítulo 8 vai dizer, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo? Então você é filho de Deus. Para ser filho de Deus, querido, somente sendo guiado pelo Espírito Santo, tendo a sua vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. O segundo apontamento, tenha certeza, mesmo no meio de tantas incertezas. Olha o que diz o verso: estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. E olha só que negócio louco do apóstolo Paulo. Não, vou para Jerusalém, mas eu não sei muito bem o que vai acontecer ali. Eu sei que vai ter muita emboscada, perigo, vai ter muita coisa assim. Mas olha, eu não sei exatamente o que vai estar acontecendo lá. E o que acontece em Jerusalém? Você conhece a história? Existe uma emboscada, o apóstolo Paulo ele é preso, e aí ele apela para César, porque o objetivo e o propósito de Deus era levar ele para Roma. Só que antes de chegar a Roma, ele fala com todos os governantes, né, das províncias locais. É interessante que ele é levado diante de todos eles, e diante de todos eles, ele repete o mesmo discurso. Ele conta o testemunho dele, de que ele estava na estrada de Damasco, e aí veio uma luz, o próprio Senhor Jesus falou com ele, e conta com detalhes para todos eles. Ou seja, Deus usa o apóstolo Paulo para falar às autoridades máximas daquele tempo. Olha que coisa maravilhosa. Mas ele sofreu, ele apanhou um bocado, não foi fácil. Então, queridos, olha que interessante, querido, ter a certeza no meio de um mundo de incerteza. Sabe, irmãos, mais incerteza do que nós estamos vivendo aqui, nesse tempo. A gente não sabe como vai ser as coisas. A economia, as ideologias, a crescente ideologia. Ainda agora pela manhã eu estava lendo uma reportagem que dizia que a professora, um aluno, ele foi recriminado na escola e foi colocado um bilhete porque ele disse um palavrão. E sabe qual é o palavrão? Jesus Cristo é o Senhor. E aquilo foi considerado ofensivo e palavrão dentro de uma sala de aula, porque não pode ter manifestação nenhuma religiosa, porque o Estado é laico. Pelo amor de Deus. E o garoto foi suspenso. Pelo amor de Deus, irmão. Olha o que estão tentando fazer conosco. Olha o que estão tentando fazer com o Evangelho. Estão tentando calar a nossa voz o tempo todo. Não sabemos como será. Não sabemos se iremos viver as perseguições que tanto... E aí eu não estou falando que nós não vivemos perseguições aqui, mas eu estou falando de uma perseguição mais implacável. Não sabemos como será. Mas nesse meio, nesse mundo de incerteza, nós precisamos ter uma certeza dentro do nosso coração, queridos. E qual é a certeza? De que Deus está no controle, está cuidando da nossa vida e que a nossa recompensa, querido, não é terrena, é celestial. Uma outra certeza nesse tempo que estamos vivendo, e eu falo para você que é jovem, você que é adolescente, criança, idoso, escuta isso, meu irmão, com muito carinho, com muita atenção. Jamais desista da igreja, jamais desista de Deus. Pastor, eu até não gosto muito de igreja não, mas Deus, eu não vou desistir jamais. Faz isso não tem como a gente separar, não tem como, porque nós somos o noivo. Nós somos o noivo do Cordeiro, nós somos o noivo de Cristo. Não tem como. Então jamais desista.
Jamais desista de Deus, jamais desista de Jesus Cristo, jamais desista da igreja. Sabe o que nós devemos desistir? Desistir sim de fazer o que nós queremos fazer. Isso nós precisamos desistir. E descobrir, querido, aquilo que Deus quer fazer por meio de nossa vida. Nós precisamos fazer isso, para que as certezas e convicções que estão em nosso coração, querido, possa ser transmitida a esse mundo de incerteza. Terceiro apontamento: jamais se deixe dominar pelo espírito do medo. Verso 23: em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Filho 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 vai dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A gente desiste de muitos sonhos, de muitas questões em nossa vida, de projetos, por causa de medo. Porque a gente permite com que o medo venha dominar o nosso espírito. E aí, quando eu digo espírito, não está relacionado ao Espírito Santo, mas está relacionado às nossas emoções, está relacionado ao nosso intelecto, à maneira de pensarmos. E quando você permite com que o medo venha te dominar, querido, esse medo, ele cria para você uma prisão e te coloca dentro dela, onde dificilmente sozinho você irá conseguir sair dessa prisão. Somente com o Espírito Santo, somente com a ajuda de outras pessoas você vai conseguir sair dessa prisão. Sabe, querido, talvez o Espírito Santo está te revelando nesse momento algumas áreas da sua vida que você tem medo, mas que você deve resistir, deve lutar, deve vencer, deve reconstruir. Sabe por quê? Por mais difícil ou pesado que seja, você nunca deve desistir. E quando nós entendemos que estamos na presença e permanecemos na presença do Senhor, duas coisas acontecem na nossa vida: discernimento. Na verdade, duas questões relacionadas a discernimento acontecem na nossa vida. Se eu devo fazer aquilo que o Espírito Santo está pedindo, porque vai falar com você, se você deve caminhar, se você deve entregar algo que o Espírito Santo está falando com você, e se você deve fazer alguma mudança na sua vida, e essa mudança direcionada para algo novo, mas não por desejo seu, não por vontade sua, mas por desejo e vontade somente do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, entenda uma coisa: talvez você esteja lidando com coisas muito sérias, mágoas, infidelidade, mentiras, inveja, rebeldia. Talvez você esteja lidando com tudo isso, preguiça. E entenda uma coisa, se você não tiver discernimento, direção do Espírito Santo, essas coisas podem te tirar da presença do Senhor. E tira mesmo. E pensa que não tira não, que tira mesmo. Em último lugar, rapidamente, já estamos encerrando. Foque sempre no destino do teu chamado. Verso 24: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É interessante que quando o apóstolo Paulo ele diz: nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele está vencendo aqui o ego e o orgulho. Porque aqui não está relacionado às conquistas humanas, não. Aqui está relacionado às coisas internas que estavam diante de que viviam dentro dele. Ele está dizendo: olha, não tem essa
Não. Isso não tem valor. Não tem valor. Não, eu sou um apóstolo Paulo aqui. Não. Eu sou servo de Jesus Cristo. Eu fiz isso. Não, eu sou servo de Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha, não me importa essas questões, não me considero que eu sou maior do que alguém, eu não me considero mais valioso do que outras pessoas, não. Toda pessoa, toda alma para Deus que vai ter o mesmo peso, vai ter o mesmo valor. Seja você que vive uma pessoa muito influente ou não, todos nós temos o mesmo valor para o Senhor. E aí ele está dizendo que para mim é importante fazer aquilo que Deus pediu para que eu fizesse, o chamado que Ele tem sobre a minha vida, e o chamado é para que eu termine bem isso. A corrida que se iniciou lá no caminho de Damasco, eu preciso terminar ela bem, eu preciso completar bem, eu preciso ter responsabilidade com o chamado que Deus tem sobre a minha vida. Nós precisamos entender, querido, que Deus, Ele que nos chamou, Ele vai sempre nos sustentar. Se é Deus que mandou você fazer algo, se é Deus que está te levantando para realizar algo, Ele vai te sustentar, meu irmão. Só que você precisa se empenhar, você precisa confiar, você precisa se entregar, você precisa deixar de fazer o que você quer para fazer o que Deus quer que você faça. É o negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E aí permita-me utilizar o exemplo, e não estou dizendo que esse ministério é mais importante do que os outros, não, porque todo ministério tem a sua importância. Nós somos corpo de Cristo, e lembre-se, a unha tem o mesmo valor que o cabelo, tem funções diferentes. O dedo do pé tem o mesmo valor que o dedo da mão, já tem funções diferentes. Mas eu quero usar o exemplo aqui do Ministério de Louvor, da mídia. Por que, pastor, esse exemplo? Porque para apresentar o que vai ser hoje, o que vai acontecer hoje, os professores de EBD, para apresentar hoje para os irmãos e para Deus, tem que ter muita dedicação durante a semana. E não é só dedicação de um dia do ensaio, de 1h30, 2 horas de um ensaio, não. Quando vai ensaiar, já sabe. Não, que isso? Se você é do Ministério de Louvor, se você pensa que você só vai pegar uma música aqui no ensaio, sai do Ministério de Louvor mesmo. Você está no lugar errado. Pastor, mas eu tenho um dom. Talvez você não tenha dom. Talvez você só tenha uma certa vocação, que é diferente de dom. Você tem uma vocação. Você sabe tocar, você tem um talento. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque quem tem dom de Deus tem prazer em ofertar esse dom a Deus. Tem prazer. E jamais será um peso. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque, querido, em 2 horas, e aí os musicistas da igreja sabem disso, você não pega música alguma. Se você não escutou ela antes, se você não passou durante toda a sua semana ouvindo. Hoje pela manhã, quando ele descer, eu já fiz. Tem 12 músicas novas que eu acho que ele não conhece, que eu vou botar lá. Ele não precisa ouvir, ele não precisa se dedicar, ele não precisa baixar a letra, ele não precisa treinar sozinho em casa, para que depois aqui a gente possa passar junto, para que aí chegue o dia da minha igreja trazer isso para a congregação. Só que isso é desgastante, não é fácil. Sabe por quê? Porque todo mundo tem seus afazeres. Mas aí deixa eu falar uma coisa aqui. Quem te chamou? Se foi o pastor, desiste. Sai fora, você entrou numa furada. Mas se é Deus, meu irmão. Então, querido, se Deus está te chamando para o ministério, seja som, seja cozinha, seja cantina, a gente vai voltar, hein? Cantina vai bombar, né? Vocês têm que ver o projeto dele para cantina. Seja o que for, querido. Seja embaixadores. Olha, tivemos uma reunião, e aí eu vou trazer um resumo dessa reunião, já partindo para o encerramento, eu já quero até anunciar aqui um pouquinho dessa reunião, que vai mexer com a igreja, com os embaixadores. Por quê? Porque nós iremos impulsionar esses embaixadores, só que hoje nós temos um déficit muito grande. De quê? De liderança. Os nossos líderes são mesmo, mas a gente precisa de mais. Precisa de pessoas dedicadas. Não é fácil porque você vai entrar na vida desses meninos. Não é fácil porque você pensa que talvez vocês... Olha, não sei nem se sábado vai ter. Pode estar caindo um temporal de raio, eles estão aqui. Vocês viram aqui no dia da posse do culto de gratidão do pastor Roberto? Um movimento
movimento aqui, daqui a pouco, dá 3 horas da tarde, começa a chegar aquela meninada, chegou todo mundo. Tiver uma parte espiritual, mas não vai ter um esporte, não. Quem disse? Tem que ter por ruim para ele, não. Falou para aquela quadra aí, chovendo, com tudo. E ó, brincaram demais. Nessa época a gente já estava anoitecendo. Tem que ter por ruim, não. Aí você quer ser líder de embaixador, você tem que entender isso. Você vai ter que se doar, você vai ter que se dedicar. E aí qual o déficit que nós temos? De liderança, precisa de pessoas para ajudar mais líderes. E qual o outro déficit? Investimento. Só que hoje a gente não pode investir nele, não temos condições. Mas aí Deus, de uma forma maravilhosa, o Espírito Santo tocou em nossos corações. E aí eu estou anunciando para vocês aqui, para você se preparar. Porque se Deus fala com você nessa manhã, meu irmão, é você e Deus, não tem nada a ver comigo não. Presta atenção. Nós temos cerca de 20 embaixadores, dos 20 apenas 7 são do pregamento que é da igreja, não é isso, mãe? Mais ou menos, 7 ou 8, alguma coisa assim. O restante é tudo de pessoas, ó, da comunidade. O que vai acontecer? Nós vamos estar lançando uma campanha de apadrinhamento. Quem quiser apadrinhar um desses embaixadores, mas apadrinhar por quê? Financeiramente, espiritualmente, cuidando, sabendo das suas necessidades. Você vai apadrinhar financeiramente. Quanto, pastor? Mas eu não tenho dinheiro, querido, R$10. Vai ser R$10 apadrinhamento do embaixador. Você vai receber o nome dele. Você vai orar por esse embaixador todos os dias. Você vai orar pela família dele. Você vai saber quem é o pai, quem é a mãe, se eles estiverem. Você vai saber como é o ambiente da casa dele. Você vai começar a orar e interceder. Você vai interceder pelos estudos dele. Você vai interceder já pela faculdade que ele vai fazer em nome de Jesus. Você vai se tornar um padrinho, mas não um padrinho financeiro apenas, mas um padrinho espiritual daquela criança. E eu tenho certeza, meu irmão, que você vai ver resultado disso, de um dia ele entregando a vida dele aqui no altar dessa igreja e servindo ao Senhor. A gente vai lançar isso. Então, se Deus já está falando no seu coração para você se mover nessa obra, depois você dá um nome lá no Rony. A gente vai fazer todo um vídeo, a gente vai fazer toda uma produção para ficar bonitinho. Mas o pastor Francisco ele gosta já de dar um resumo das nossas reuniões. Eu gosto de falar. E eu já estou adiantando para vocês. Mas em breve vocês vão ter um vídeo disso. E você que quiser apadrinhar um desses jovens, um desses adolescentes, fala com o irmão aqui. Algo lindo que Deus vai fazer aqui nessa igreja, meu irmão. Então, querido, só para encerrar aqui, permaneça na presença. Permaneça na presença. E qual é a permanência no propósito de Deus na sua vida? Se é para cantar no coral, se é para ajudar no ministério de louvor, se é para ajudar nos embaixadores, se é para reativar as mensageiras do reis, como a gente precisa de alguém que se levante para cuidar dessas meninas, se é para poder se envolver no ministério de homens, que em março será lançado o ministério de homens dessa igreja, será relançado, na verdade, se é para se envolver com as mulheres virtuosas dessa igreja, a MCM, se envolva, querido. Se envolva, porque não existe lugar melhor do que estar no centro da vontade do Senhor e permanecer nesse centro da vontade de Deus. E se você está sendo chamado para ser professor de EBD, querido, se envolva. Se Deus está tocando no seu coração, se envolva. Existe uma obra maravilhosa aí diante de nós. Amém, queridos? E aí eu quero deixar, fica de pé. Vem cá, meu Xavier, só para a gente encerrar. Eu sei que a hora está avançada, só para a gente encerrar. Quero deixar uma palavra, um texto profético sobre a sua vida. Não desista, não desista. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Entenda isso. Onde não pode ser? Lembra? Tá? Pode ser? Tem Espírito aí, tá? Tem Espírito, deixa eu os irmãos vão embora, mas pode voltar. Deus não para nada para a sua vida. Se Ele tem um projeto para a sua vida, se Ele tem um projeto, pode ter certeza que é um projeto do mundo. Por mais difícil que seja a caminhada, e recebe essa palavra aqui, se envolva, se envolva. Porque a promessa que está no Salmo 1, verso 3, é para todos nós, ela é atemporal. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Permaneça na presença que vale a pena. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Amém? Amém.
Então vamos declarar que em espírito e em verdade. Vamos declarar que o meu prazer está na presença do Senhor. Porque não existe lugar melhor na face da terra do que estar no centro da vontade de Deus. Você vai tomar o seu dom e fazer o seguinte: vai dar uma lista. Irmãos, façam a lição. Qual é o tema de hoje?
Amém. É top, hein? Queridos, você vai tomar um cafezinho, tem um café pronto ali, bonitinho para você. Você vai dar 5 minutinhos e você já pode se direcionar para a sua praça. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que Deus ilumine nossos professores, que todos possam ter uma boa visão em nome de Jesus. Irmãos, só que rapidinho, eu esqueci de dar um aviso importante. Hoje à noite é uma noite muito especial. Pastor Luciano Teixeira, pastor da Igreja Batista em Santa Marta, Espírito Santo. Querido, não fala, porque esse homem de Deus tem uma unção evangelística sobre a vida dele, e ele vai trazer uma palavra poderosa, ministrada pelo Espírito Santo ao seu coração, para os nossos corações. Então convida amigos, convida parentes, convida vizinhos, chama todo mundo. Não fique em casa, venha essa noite, venha participar, será uma noite muito especial. Ué. Pergunta, deixa a cabeça, leva pra ela.